Graça e paz, meus irmãos. Então, a gente vai meditar hoje em Gênesis no capítulo 4, que diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado já aporta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, sobre o teu pecado, sobre o teu desejo, tu tem que dominar, porque ele é contra ti. Mas, vindo para cá, a oferta, sabe, meus irmãos? Muitas vezes a gente quer ofertar aquilo que nós achamos que é o melhor. Mas eu e você não temos que ofertar aquilo que nós achamos que é o melhor. Nós temos que ofertar aquilo que Deus determina que é o melhor. Sabe? O problema de Caim foi esse, ele queria ofertar aquilo que ele achava melhor diante de Deus. Ele não ofertou aquilo que Deus pediu, mas aquilo que ele determinou que era o melhor. Quantas vezes você não temos ofertado a Deus aquilo que eu e você temos determinado o que é o melhor? Agora, entenda, não é eu e você que determina as coisas. É Deus que determina. Sabe? E todas as coisas é uma oferta para Deus. Todas as coisas é uma oferta para Deus e nós precisamos ter muito cuidado. Porque a partir do momento que nós nos tornamos uma nova criatura, até o nosso comer, ele se torna espiritual. Porque 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, diz que é com mais que bebais, ou faças qualquer outra coisa, seja tudo para a honra e glória de Deus. Sabe, tudo que nós fazemos é uma oferta para Deus. E a pergunta é, será que tudo que nós temos feito, o Senhor tem recebido? O Senhor tem aceitado? Nós temos sido aceitos diante do bendito? Sabe, nós precisamos refletir nisso mesmo. Precisamos refletir na palavra de Deus. Não buscar o nosso melhor, mas buscar o melhor de Cristo, aquilo que é aceitável diante de Deus. Abel ofertou aquilo que Deus determinou. O que Deus determinou? Determinou que a oferta tivesse sangue. Porque o que Cristo diz por meio de Paulo lá em Hebreus? Sem sangue não há remissão de pecado. E nós sabemos que aquela oferta do cordeiro do animal simbolizava a Cristo. Mas não, Caim não quis. Caim não quis saber de Cristo. Caim não quis saber do que Cristo ali dizia. Sabe? E muitas vezes nós olhamos, rapaz, como Caim foi desobediente. E quantas vezes eu tenho sido desobediente? Quantas vezes eu tenho feito muito pior do que Caim? Deus manda me avisar por um irmão, Deus manda a sua própria mensagem e eu tenho sido desobediente. Eu tenho sido duro de coração. Sabe, eu ainda quero ser aceito diante de Deus. Misericórdia, meus irmãos. Quantas ofertas, Quantas ofertas profanas eu tenho colocado diante de Deus. Quantas ofertas abomináveis, misericórdia. Sabe, porque o meu coração é duro, eu não quero ouvir. O Senhor manda mensagem, mas eu não quero ouvir. Sabe, eu tenho sido rejeitado. Todas as coisas, meus irmãos. Tudo. Só que o homem carnal, ele não entende. O homem carnal, ele não compreende essas coisas. O homem carnal, ele acha que está tudo bem e que está tudo certo, mas não é, meus irmãos. O homem carnal, ele acha que não, está tudo bem, sabe? O que importa é o coração. Meus irmãos, misericórdia. Jeremias capítulo 17, no verso 9, ali ele declara: o coração é enganoso, corrupto, maligno. Sabe? Misericórdia, meus irmãos. Não temos que confiar em nosso coração, mas temos que seguir o assim diz o Senhor. Porque bem-aventurado é o homem que medita na sua lei, na sua palavra de dia e de noite. Se eu medito na palavra do Senhor, eu vou viver em conformidade. Por quê? Porque o meu prazer vai estar em obedecer a lei. Em obedecer a lei. Ou seja, em obedecer aquilo que o Senhor ordenou.
Mas quando não, eu faço de qualquer jeito e sigo aquilo que o diabo tem dito. O que que tem? O que que tem em ofertar isso aqui? É o melhor, é o que eu tenho. Sabe, precisamos entregar verdadeiramente. Ah, de coração. Não, meus irmãos. Completo. Completo. Porque só a sinceridade não vai me valer de nada. Não vai me valer de nada. Eu preciso obedecer. Obedecer a Deus. Eu preciso seguir a ordem que Deus me deu. Sabe, mas infelizmente, cada dia que passa eu tenho fugido do princípio da palavra de Deus. Ao invés de eu entregar o sacrifício perfeito, vivo e agradável diante do Senhor, eu estou entregando algo imperfeito, impuro e abominável diante do Senhor. Sabe, infelizmente isso tem acontecido. E as pessoas não se dão conta, eu não tenho me dado conta de quantas vezes eu tenho sido rejeitado diante do Senhor por causa das minhas ofertas abomináveis. Por causa das minhas ofertas que têm ido longe da vontade de Deus. Caim foi rejeitado não foi porque Abel era melhor. Não foi porque Abel era o queridinho. É porque Abel ouviu a palavra de Deus. Permitiu andar no trilho que Deus determinou. Eu estou sendo rejeitado. Não é porque eu sou ruim. Não é simplesmente pelo fato que eu sou perverso. Mas é porque eu sou duro de coração e desobedeço a Deus. Porque se eu permitir, Deus pode me transformar e eu me tornar aceito. Aceito diante de Deus em Cristo Jesus. Mas se eu não permitir, meus irmãos, vai ser impossível. Sabe, o Senhor hoje Ele nos chama para oferecer uma oferta diante dEle viva, santa, agradável e perfeita diante dEle. Sabe? Porque tudo que nós entregamos, como eu falei, tudo que nós entregamos é uma oferta. O nosso corpo é uma oferta. O nosso vestuário é uma oferta. A nossa comida é uma oferta. Então, como ele diz lá em Pedro, devemos viver uma maneira justa. Viver justo em toda a nossa maneira de viver. Viver uma vida de justiça em tudo aquilo que a gente faz. No falar, no ver, no ouvir, no pensar. E tudo isso é oferta diante de Deus. Como diz Filipenses, que esteja em nós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. E a mente que houve em Cristo Jesus, ela obedecia ao Pai. Ela buscava o Pai. Ela adorava o Pai verdadeiramente. Cristo estava conectado com o Pai em todo momento. Será que eu tenho me conectado com o Pai a todo momento? Será que eu tenho entregue ofertas agradáveis? Será que minhas ofertas têm subido como um cheiro agradável diante do Senhor? O Senhor hoje me chama para uma vida de verdadeira adoração. O Senhor hoje me chama para uma vida de entrega. O Senhor hoje me chama para uma vida de santificação. O Senhor hoje Ele me chama para ser aceito diante do Pai por meio dEle. Que não sigamos o nosso próprio coração. Que não sigamos a nossa vontade, que não sigamos o nosso desejo, mas que sigamos de acordo com a palavra de Deus. Caim foi rejeitado porque ele seguiu o seu próprio coração. Ele não entregou aquilo que Deus tinha pedido, mas ele entregou aquilo que ele achava que era o melhor. Será que eu não tenho feito isso? Tenho levado a Deus aquilo que eu acho que é o melhor e não aquilo que Deus tem pedido? Que eu tenha muito cuidado naquilo que eu tenho ofertado diante do Senhor, para que no último grande dia eu não venha ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado por o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticai iniquidade, porque eu não conheço vocês. Porque isso, meus irmãos, vai ser duro. Que permitamos que o Senhor faça a obra em mim e em você.